Shalom, meus irmãos. Vamos ler em Gênesis capítulo 1, verso 28, e depois o capítulo 11 do mesmo livro, tá bom? Então vamos ler aqui, que a paz do Altíssimo esteja com todos vós. Então vamos ler aqui Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra, né? Então vamos frisar aqui a parte A do verso 28 do capítulo 1 de Gênesis. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Agora vamos para Gênesis capítulo 11. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11 diz assim: toda a terra com uma mesma língua. A terra era com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer, né? Então vamos voltar aqui para o verso 4. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Olha o contrário do que está dizendo em Gênesis 1, 28. Em Gênesis 1, 28, a ordem do Criador é multiplicar e encher a terra. E já lá no Gênesis 28, eles estão falando: não vamos espalhar, não, vamos ficar aqui mesmo, vamos ficar tudo aqui, vamos construir um templo, uma torre, né? Vamos construir a torre e vamos ficar aqui mesmo, né? Contrariando a ordem do Altíssimo. Então, que torre seria? Como seria essa torre? Essa torre, meus amados, era tipo uma pirâmide. E como nós aprendemos no sistema que era uma torre que ia chegar até o céu, né? Ia tocar no céu. Mas não é literal. Já aprendemos isso no outro vídeo, que isso não é literal, né? Então, assim, só uma figura de linguagem. É a figura de linguagem. Igual nós falamos, lá na cidade, né, do Rio de Janeiro, tem prédios arranha-céu. Lá em São Paulo tem prédios arranha-céu. Então não é que vai arranhar o céu. É só uma figura de linguagem. Quer dizer que é muito alto. São prédios tão altos.
E na época, né, a torre que eles construíram não chegava a ser um arranha-céu, né, não chegava a ser as torres gêmeas, não chegava a ser um arranha-céu, mas era o que tinham para hoje. É o que eles tinham no momento. Então, creio que não era um prédio tão alto assim, deveria ter um prédio assim de uns 5 andares, não mais do que isso, não creio que foi mais do que isso não. E, e dentro desse prédio, né, o prédio era oco, né, dentro dele tinha um templo, né, então já entreguei, né, já entreguei o título que seria, o que seria a torre? A torre seria um templo? Então, sim, a torre seria um templo, né? Eles fizeram uma torre para adorar o deus, né, da época, que era o Nimrod, para adorar Nimrod. E aquela torre, porque eles diziam que eles tinham que fazer, tocar o céu, significa manter contato ali com o Deus deles, que é o Deus Sol, né? O Deus Sol. E foi para isso que eles construíram aquela torre. E a ideia era que ficassem todos ali, todas as 3 linhagens, tudo junto ali para adorar o Deus Sol, né? Como a gente vê, né, nos dias de hoje, que os templos, eles têm assim eles parecem uma torre mesmo, né? Tem aquele formato de torre, de pirâmide, né? Lá no alto da igreja tem uma torre, até a igreja católica é chamada de torre, né? Lá onde fica o sino, balança o sino, é uma torre. A igreja, então o templo no cristianismo copiou a fórmula, né? O cristianismo copiou a fórmula da torre, copiou aquela fórmula, né? Então, foi para isso que o templo, que a torre foi criada, né? Foi criada. E como a ordem do Altíssimo, lá em Gênesis 1:28, era que se espalhassem, encher a terra. Como que vai encher a terra se todo mundo está num lugar só? Então, o Altíssimo confundiu ali as línguas, né? Confundiu as línguas. Antes falavam uma língua só. Aí confundiu ali as línguas e assim o povo teve que se espalhar, né? O povo teve que espalhar porque era uma confusão, ninguém se entendia e o povo teve que se espalhar. Então, a torre era um templo. A torre era um templo para adorar o Deus Sol, né? Assim como as pirâmides, elas não são ocas. Aquilo ali é um templo. As pirâmides eram templos, né? Inclusive, quando morria o faraó, era sepultado ali naquele templo, porque eles achavam que ali eles iam se encontrar com o Deus deles, né? E ali já era as pirâmides era um templo. E as pirâmides são uma cópia da torre, da primeira torre. As pirâmides são cópias da primeira torre. E não é igual aquele funil que a gente vê nos filmes, né? A torre, os filmes da Torre de Babel, a gente vê aquele funil, né? Aquele funil. Não é assim, não. Era como as pirâmides mesmo, era como a pirâmide, e não quer dizer que vai tocar no céu,
não é literal, e era um templo, né, para adorar o Deus Sol. Assim como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro é uma torre, né? Inclusive tem um templo dentro na base ali do Cristo, né? Daquela estátua, aquela base ali, aquela base é um templo. Inclusive tem um padre lá é uma paróquia. E então, é isso que eu queria deixar para, para o nosso aprendizado, né? Então, esse é mais um vídeo, né? É mais um vídeo para o canal Plantando a Verdade, né? Eu me chamo Eunice e nos vemos no próximo vídeo. E eu agradeço se puder dar um like para ajudar, né? Chegar em mais pessoas, né? E fiquem na paz do Altíssimo.